nossa casa nesse sábado de sol quente, né, que vem para renovar as nossas energias logo cedinho. Antes da gente fazer a nossa prece, eu queria aproveitar só para reforçar os nossos recados, né, que os mentores sempre têm pedido para a gente estar falando da questão dos cuidados que a gente tem que ter aqui dentro, né, a questão do uso do celular, a higienização das mãos, o uso de máscara, porque isso é tudo para a nossa proteção. Então, eu só gostaria de reforçar esse pedido. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês essa semana, mais uma vez, que eu disse algumas semanas atrás, e essa semana eu me peguei lembrando dessa situação, vou falar de novo no salão. Esses dias eu estava lendo um livro, e nesse livro tinha uma passagem falando sobre a questão da reunião pública na casa espírita. Só que a visão dos espíritos dessa reunião pública. E aí um dos espíritos perguntou para quem estava organizando a reunião no mundo espiritual. Falou assim, o que acontece com aquela pessoa que chega na casa espírita de coração aberto, né? Diferente daquela que chega desatenta, com foco em outras coisas. Essa pessoa, ela consegue levar aqueles que a acompanham ao atendimento também? E eles disseram que sim, que é importante quando você está na reunião pública, no momento da palestra, você se fixar no assunto, você prestar atenção, para que possa ser plantada uma sementinha. E falando em semente, hoje, para a gente preparar o nosso momento de estudo, eu gostaria de ler para vocês justamente a parábola do semeador, que é o tema que nós vamos trabalhar na nossa palestra hoje. Então, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem de todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu em espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvido de ouvir. São Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 9. Convido todos a fecharem os olhos neste instante, a descruzarem os braços, as pernas, relaxarem os ombros, deixando aliviar toda a tensão acumulada na semana. Sintamos a brisa do vento que toca o nosso rosto, o canto do pássaro que embeleza a nossa manhã. Senhor Jesus, lhe agradecemos infinitamente pela oportunidade do regresso à casa espírita, pela oportunidade, Senhor, do estudo que enriquece a nossa alma e o nosso coração, que nos propicia, Senhor, a oportunidade de renovação e de melhoramento. Ampara-nos hoje, amanhã e todo sempre. Que assim seja. Então, como eu já tinha dito, hoje a nossa palestra tem um tema muito importante, muito especial, que é aquilo que a gente tem reiterado aqui toda semana, a gente sempre tem pedido nas nossas orações: Senhor, permita que a semente seja plantada. E hoje a gente tem o prazer de chamar novamente a nossa irmã Kátia, que volta, né, aqui para passar o estudo para a gente conversar um pouquinho sobre a parábola do semeador. Certinho? Kátia, a frente é sua.
Primeira vez que eu uso aqui. Vamos ver como vai aqui. Acho que eu não tenho cabeça. Não vou conseguir. Vamos lá. Bom, gente, é sempre um prazer estar aqui, né? Quando o convite vem, tem gente, tem um óculos mesmo. Quando o convite vem pra gente ter essa conversa, né? Eu não falo nem tanto vim aqui palestrar, vim aqui ministrar um estudo, não. Essa conversa que a gente tem, né? Que é de grande importância, tanto para quem está ouvindo, quanto para a gente que está falando. Porque quando a gente começa a fazer o estudo, a gente começa a ver quantos pequenos detalhes a gente deixou passar em tantos outros momentos que a gente já ouviu, já leu, já estudou a respeito. E essa parábola, ela, como o Pedro falou, ela vem aí mostrar pra gente qual a importância daquilo que a gente ouve, né? De todos os ensinamentos que a gente recebe na nossa vida e qual o uso que a gente faz delas. Né? E o Cristo, ele foi um grande mestre, né? Em ensinar pra gente, em falar pra gente sobre essa parábola. Eu pedi para o Pedro ler ela antes, porque como o nosso tempo é curto, né? Então, para a gente conseguir aí ver um pouco, tem muita coisa para a gente se falar da parábola. Então, eu tentei resumir aqui ao máximo. A Ana Keila até falou assim, você tem certeza que vai dar tempo? Eu falei, vai ter que dar. Né? Vai ter que dar porque nem que a gente corra um pouquinho, mas aquelas coisas importantes que a gente tem que plantar para fazer germinar. E lembrando que esse ensinamento não é só para vocês, é para mim também. A gente tenta a cada dia se renovar, se refazer e fazer bom uso de tudo aquilo que vem para a gente. Né? O Bento vai ser lá auxiliar hoje, né? A parábola do semeador, também conhecida como da semente, mostra que ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Lembrando que a tendência do espírito é só evoluir. Né? O espírito ele não regride. Quem fala assim, o espírito ele caiu, não, o espírito ele nunca cai. Ou ele para, ou ele evolui. Mas ir um nível abaixo do que ele estava antes, isso é impossível, né? O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-os a compreensão. Isso aí é de Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida. A palavra do semeador exprime perfeitamente as matizes. Eu fui procurar no dicionário o que era matizes, né? Matizes é a luz, deixar uma coisa mais clara, mais viva, tá, gente? Existentes na maneira de serem utilizadas os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para os quais eles não passam de letra morta, que a semelhança das sementes caídas nas pedras não produzem nenhum fruto. Ou seja, aquele famoso ditado, né? Entra no ouvido e sai pelo outro. Né? Às vezes a gente ouve, mas não absorve, né? Tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente aprende. Aí começa, né, o estudo em cima dessa parábola. E quando semeava, uma parte da semente caía ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Olha só, muitas vezes a gente está no caminho, a gente ouve, né? Só que no mesmo instante que a gente ouve, vai embora. E o que isso se refere, né? Os indiferentes achegam-se ao Evangelho, ouvem as lições e retiram-se. Né? Nada daquilo foi útil, né? Dentro da visão dele. Seus corações não sentem os ensinamentos. Por comodismo, acham mais fácil abandoná-los. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. Né? Vamos lembrar lá da parábola do jovem rico? Né? Ele ouviu, mas na hora que o Cristo chamou ele para o trabalho, ele saiu. Né? Então, a partir do momento que ele saiu, ele o quê? Ele deixou de lado ali tudo aquilo que ele poderia ter vivido, poderia ter aprendido. Né? Isso por quê? Por comodismo, para a gente não deixar a vida da luxúria, né? A vida de levantar tarde, de não ter que trabalhar para o Cristo. A gente deixa tudo isso de lado e prefere continuar vivendo ali a mesma coisa, caindo nos mesmos erros, do que mudar a
mudar o seu modo e seguir aí dentro dos ensinamentos. Ainda essas pessoas elas não estão preparadas ainda para ouvir e para compreender, para absorver tudo aquilo que estava ali disponível para eles. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo queimou-se, e logo nasceu isso, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou, porque não tinha raiz. Vamos pensar naquelas pessoas o quê? Que ouvem, né? Aí sai do centro da casa espírita todo empolgado, mas quando passa no portão, foi embora. Toda aquela empolgação, quando se depara com os primeiros problemas da vida, pronto, já deixou de lado tudo que ouviu. Isso é comparado ao quê? A semente, que ela nasceu, mas aí com o primeiro raio de sol, ela queimou. Por quê? Porque ela não tinha raiz profunda, ali na terra para poder produzir aquele conhecimento. As pedras indicam formações mentais cristalizadas, ainda existente em todos nós. Ou seja, aqueles dogmas, aqueles pensamentos que a gente ainda tem de que eu vim aqui para sofrer, a vida é assim mesmo, nada vai mudar, o meu destino é esse. Então, essas pessoas elas não estão preparadas. Enquanto elas não mudarem, enquanto elas não quebrarem aí esses cristais morais aí que elas têm. Onde foi que eu falei? Espíritos imperfeitos, mas que precisam ser removidas ou desfeitas, ou seja, pelo conhecimento de verdades imortais, seja pela melhoria moral. Toda disposição de melhoria não se deve restringir às boas intenções. Lembra, todo mundo tem boa intenção, não é? O mundo está cheio de boa intenção. Mas o quê? O que vem essa boa intenção, De que a gente não deve ficar só nela, a gente tem que ir também de atitudes. A fé sem obras é uma fé morta. Não é isso que a gente ouve dentro da leitura dos ensinamentos do Cristo? Então, se a gente só viver ali de boas intenções, eu até queria fazer isso, olha, eu até queria fazer aquilo, mas se a gente não colocar em prática, nada disso vai ser útil. É necessário que construamos uma boa base, com terra funda de conhecimento doutrinário, para que possa alimentar nossa sincera vontade de melhorar, criando empecilhos ao desânimo e ao abandono do trabalho. Quem aqui já levantou de manhã e falou assim, acho que eu vou dormir só mais um pouquinho, aí você dorme mais um pouquinho, aí depois você acorda e fala assim, acho que hoje eu não vou dormir. Aí depois fala assim, minha cabeça doeu, eu acordei indisposta, estava com uma unha encravada que estava me incomodando. Não é assim que a gente faz? E outra, caiu em espinhos. Ai, gente, a pessoa começa a falar, vai só embora. Isso é a idade já, viu, gente? E outra, caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Temos aqui aqueles que, ao ouvirem a palavra divina, comparam as coisas materiais com as espirituais. Já faz ali a comparação, de como é a vida dele, o que pode ser melhorado. E se decidem pelas materiais, por parecer-lhes o caminho mais fácil e mais cômodo. Ou seja, ele colocou na balança, mas ele falou assim, não, está mais fácil eu continuar do jeito que eu estou. Do que eu tenho que parar tudo e seguir ali. Mas aquele povo trabalha demais, aquele povo não faz nada da vida não, só fica dentro da igreja, dentro do centro, não é? A gente não ouve muita gente falando isso, aí apelida ali de beato, de um monte de coisa, por quê? Porque ignora as coisas do espírito e se preocupa mais com as coisas materiais. E isso, por mais que a gente ache que é estranho, mas é muito comum. Se você for olhar uma pessoa, o que ela prefere ir? Para a igreja ou para uma festa? Dependendo ali da pessoa, e a maioria delas vão preferir a festa. Não é? Vão preferir ali ficar na farra, na gandai, se divertir. Para a igreja eu posso ir outro dia. Festa, acabou de tantos anos só faz uma vez. A gente tem que ir lá comemorar, não é isso?
sintomas de pequenino desenvolvimento espiritual, que se acomodam melhor nas facilidades que a matéria proporciona. E aí a gente vê a questão do financeiro, do dinheiro, né? Das quedas morais, das quedas materiais, né? De preferir sempre aquilo que lhe é mais cômodo, aquilo que lhe convém melhor, sem olhar que a verdadeira vida é a vida espiritual, e é com ela que a gente tem que se preocupar, né? O Eliseu, lá no Evangelho dos Humildes, ele coloca essa explicação aí, assim, bem clara, né, pra gente, quando a gente vê que a gente tem que começar a dosar, né? Começar a pensar melhor em qual é a melhor opção, qual é a melhor atitude diante dos ensinamentos do Cristo e da nossa vivência. E a gente lembra que Jesus é o único caminho. Quando a gente fala que é o único caminho, não é porque só quem acredita nele vai ser salvo. Você pode até não acreditar no Cristo, mas se você pratica ali o bem, pratica a caridade, pratica o amor ao próximo, então ali você já vai estar ali seguindo o caminho do Cristo. E outra caiu em boa terra e deu fruto. 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, que ouça. Aí a gente vê o que? Mas esse aqui então é o certo, é o que floresceu, né? É o que deu bons frutos. É a semente que cai no terreno fértil, é o que foi semeado num coração mais amadurecido e receptivo ao Evangelho, disposto a acatar novos aprendizados e a renunciar às antigas e felizes aquisições. Ou seja, é o que o Pedro falou no início, eu tenho que falar, eu tenho que repetir, né? Que chega o que é aberto aos ensinamentos, aberto à palavra. É como quem gosta muito de plantar aqui, né? A gente está com um grupo que todo mundo gosta de mexer na horta, né? E o que a gente faz? Aquela boa semente, aquela que a gente prepara bem o solo, não é? Que a gente deixa ali aberta ali a semente, para que a semente entre e cresça, não é isso? E assim tem que ser nossos corações, ele tem que estar aberto, ele tem que estar disposto para quê? Para que entre os ensinamentos do Cristo, fixe ali, né? E cresça. Porque como a gente viu nos outros, elas até tentaram ali, né, de alguma maneira crescer, tentaram ali se desenvolver de alguma maneira. Mas diante dos vários empecilhos ali, das quedas, ou até mesmo das imperfeições morais, a gente deixou de lado. Mas aqui, quando é plantado, quando a gente deixa o nosso coração com uma terra fértil, né, então a gente vai ver o quê? Que essa semente, a palavra do Cristo, a palavra, né, não é a palavra da Cátia, não é a palavra do Pedro, é a palavra do Cristo, né? Ela vai poder entrar e vai poder o quê? Se fixar. E a gente vai começar a pensar, como que o Cristo é lindo, como que as palavras do Cristo é lindo. E como que eu posso usar isso no meu dia a dia. E diante de cada atitude, diante de cada ato meu no dia a dia, eu vou estar o quê? Nossa, eu olhei para mim, não estou adiantada. Eu ainda vou estar o quê? Eu vou estar ali pronta para que as coisas aconteçam, para que eu seja útil, né? Porque o André Luiz fala que quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, que eu seja o quê? Aquele servidor, aquela semente que está pronta para germinar, para que eu possa ali alimentar com palavras, alimentar com serviço, alimentar com atitudes o meio onde eu convivo. E aí a gente deixa uma reflexão. Hoje eu não vou passar do tempo. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas que já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamente, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Ou seja, ela não se desgasta, ela não destrói, ela não estraga, né? A palavra do Senhor é uma coisa ali que vai viver para sempre. Mas o que? Que são o nosso terreno, é aquilo que a gente cria no nosso dia a dia, que vai fazer com que a gente cresça, a gente evolua, ou que a gente fique ali parado. Aceita e cumpra.
porque se as furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Né? E sabiamente aí, Emmanuel, né? Está falando o que aqui esse trecho? Que a gente aceite e que a gente cumpra. Aí eu volto a falar na fé sem obras. Esse cumprir é o quê? É praticar, é colocar em serviço tudo aquilo que o Mestre nos ensinou. Né? Não é deixar só para a gente, não é deixar ali, vou guardar em 7 chaves ali, vou fechar meu caderninho e não vou mostrar para ninguém. Não. A palavra do Cristo, ela deve ser o quê? Ela deve ser ampliada, ela deve ser sempre multiplicada a todos os tempos. E a gente olha que ela começou desse tamanhozinho. E hoje, né, a gente vê um mundo aí bem transformado com todas as ações e que pode transformar mais, porque essa mudança só depende de nós. Ontem, 1h eu estava assistindo um vídeo, eu falei, meu Deus, por que eu não coloquei na minha palestra? Mas é um vídeo que está rolando aí na internet, depois se vocês quiserem dar uma assistida. Essa semana eu vi ele umas 4 vezes, mas só ontem eu parei para assistir. De uma situação que tinha um motoboy, os 2 policiais, um pai com uma criança passando fome e uma cliente. Né? E nessa história, está tentando. Tá? Nessa história, os policiais estavam fazendo uma blitz. E lá nessa blitz, eles pararam um motoboy que estava indo entregar uma comida na casa da frente onde era a blitz. E nisso vinha um senhor com uma criancinha, que logo depois da casa tinha uma lixeira. E ele parou lá com a criança e começou a procurar comida no lixo. E na cena onde mostrava o motoboy e os PM, acho que ele não tinha habilitação, alguma coisa estava errada, e os policiais resolvem apreender a moto do motoqueiro. Ele explicando que ele precisava daquilo e tal, e que a entrega seria na casa da frente. Os policiais foram irredutíveis, pegaram a moto e colocaram em cima da caminhonete. Aí o motoboy parou no portão, mesmo sem moto, sem nada, bateu no portão. E a mulher, quando atendeu, recusou ficar com o alimento. Ela falou que não queria, que tinha demorado, alguma coisa assim. Não dá pra gente ouvir o áudio da conversa, mas dá pra gente ver toda a situação, né? E diante disso, o pai da criança, vendo que a mulher recusou a comida, e detalhe, o motoboy ia ter que pagar a comida do bolso, já que ele demorou e não entregou a comida. Aí ele foi lá e pediu para o motoboy a comida que a mulher não ia usar. O motoboy recusou em dar. E ele voltou lá para perto da filha dele, sentou e ficou sentado lá no meio-fio. E assim, por uma inspiração divina, o motoboy mostra várias cenas dele, ele olhando para o céu, procurando algum alento, né? Porque já é uma vida tão sofrida, principalmente nessa que a gente está vivendo ultimamente. Até que ele resolveu o quê? Pegar aquela marmita e dar pro pai da criança para que eles pudessem se alimentar. Vendo aquilo, a mulher, que estava parada no portão ainda, resolveu pagar a comida que ela tinha recusado. Os policiais, vendo aquela situação, desceram uma moto e devolveram para o motoboy. Ou seja, quando uma pessoa apenas consegue fazer uma mudança, servir de exemplo, todo o meio ao seu redor começa a agir da mesma maneira. E por que eu contei essa historinha? Porque a mudança depende de nós. A mudança no nosso lar depende de nós, na nossa sociedade depende de nós. Ai, meu trabalho é tão estressante, às vezes eu estou ali só reclamando. Mas a partir do momento que eu mudo minha atitude, que eu começo a chegar no serviço sorrindo, que eu começo a dar bom dia, que eu começo a amar o meu trabalho e meus colegas de trabalho, tudo ali vai mudar. Né? Então, vamos pegar esse ensinamento de hoje e vamos fazer o quê? Vamos preparar esse solo. Na verdade, ele já foi preparado, né? A gente já foi preparado esse solo. A partir do momento que você se predispõe a vir receber um conhecimento, esse terreno já foi. Então, deixa essa semente entrar nesse solo, vamos aguar, vamos dar luz, vamos colocar adubo nessa terra e vamos deixar essa planta crescer
e daí bons frutos futuramente em nossas vidas. Tá bom? Espero que vocês tenham conseguido compreender e sentir dentro de si como eu senti essa parábola. E até a próxima vez, né? Sempre é um prazer estar aqui com vocês nessa conversa amiga. Muito obrigado, Kátia. Seja bem-vinda várias vezes. Pode vir, tá, viu? A gente quer te ver sempre aqui pela frente com a gente. Então, convido mais uma vez vocês a fecharem os olhos para fazermos a nossa prece de encerramento desse momento de estudo tão bendito. Amigos espirituais, Senhor Jesus, pedimos que sejamos capazes, Senhor, de fazer florescer esta semente que hoje foi plantada, para que possamos colher seus frutos e espalhar novas sementes pelo caminho onde passarmos. Obrigado, Senhor, e que assim seja.